Olá, galera! Estamos por aqui. Cuidado, presta atenção para não cair do negócio. E a gente está aqui em mais uma aula de matemática e a gente vai abordar agora as propriedades da radiciação, né? Quando a gente fala de propriedade, a gente está falando de algo que não é exigido. A gente usa conforme o nosso interesse, conforme nos é conveniente, mas ela serve para facilitar os cálculos, né? Isso. E assim, as propriedades, o que são as propriedades que a gente usa no ensino médio? Olha só que interessante. As propriedades do ensino médio nada mais são do que aquelas regras que nós aprendemos no ensino fundamental, que muitas vezes a gente nem consegue aprender de verdade. Porque no 8º ano, lembra que no 8º ano tem aquele negócio de fatoração? Fatora, coloca em evidência, não sei o quê. Isso a gente usa agora como propriedade. Nós fizemos ontem, na aula de radiciação, na última atividade, que era o nosso Brincando com os Números, uma resolução de um problema, e no final nós fizemos o quê? Fatoramos o número e colocamos o radical. Percebemos que uma das fatorações estava elevada ao quadrado e a outra não. A gente fala assim, mas aqui pode cortar, então esse aqui sai e o 7 não. Isso é uma propriedade. A gente sabe fazer na prática, mas tem a propriedade que fala assim, faz isso. Aí você faz e chega na resposta mais rápido. Então para encurtar caminhos, né? Mas às vezes a galera fala assim, assim, não quero usar propriedade, não gostei, prefiro sem. Pode isso, Arnaldo? Pode sim, né? Não tem nada de errado, você faz do jeito que você achar que é melhor para você. Agora, claro, né? Muitas das vezes a propriedade economiza cálculos, a propriedade a gente faz coisas com valores menores, né? Então, assim, é bem importante a gente ter essa ideia de que é possível a gente encurtar caminho e tendo o mesmo resultado, né? Assim como lá na potenciação, com as propriedades da potenciação, vamos trabalhar hoje, então, as propriedades da radiciação. Vem com a gente! Bora. Aula de número 22, olha lá! Radiciação na sua parte 2. Propriedades da radiciação e também vamos fazer algumas operações com radiciação. Sim, porque até agora a gente também não, a gente usou na expressão numérica, né, nas expressões, mas a gente pode fazer operações usando a radiciação, né? Beleza, então. Então vamos lá. Nas propriedades da radiciação vem o seguinte, olha lá. As propriedades dos radicais, da mesma forma que a das potências, têm uma finalidade de facilitar o cálculo, mas não é obrigatório o seu uso. Você precisa tomar propriedade do que você sabe fazer, do que vai ser feito, e aí você vai escolher. Então é assim, olha só. Aqui na escola, para nós, né, atividade, mas prova... pode escolher? Pode. Tem certeza? Absoluta. Porque assim, olha só a escolha. Olha a escolha. Você está fazendo uma atividade. Você tem 15, 20 minutos para fazer a atividade. Se você resolve as questões usando as propriedades, você vai gastar ali 12 minutos, 10 minutos. Se você for fazer todos os cálculos, fatorando, tal, colocando em evidência, vai gastar 20 minutos. Entregou no prazo. Sim. Mas você demorou um pouquinho mais, ficou mais robusto, ficou mais ali cheio, ficou bem, do jeito que a gente gosta. Né? O outro fez só assim, tem lá 20, raiz de 20. A raiz de 20 é 4, raiz de 5, acabou. Propriedade. Só isso, apenas. Só isso. O outro vai colocar 20 dividido por 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então, é essa a escolha. Para cá, escola, a gente pode, porque o tempo está ao nosso favor. Mas vamos agora mudar a prova. Estamos no Enem. O Enem é 3 minutos por questão. Aí apelou, hein? Tem questão do Enem... 3 minutos? 3 minutos. E tem mais. Tem questão do Enem que você vai gastar pelo menos 5 minutos. Também tem questão que você vai gastar 1 minuto. Sim, verdade, né? Se eu posso gastar 20 minutos numa questão, eu posso escolher. Se eu tenho só 3 minutos... eu vou tentar usar o mais prático. Otimizar, né? Isso. Otimizar o tempo. É isso que o professor Manuel está dizendo com tudo isso, que se eu tenho mais tempo, beleza, a escolha é certa, né? A gente vai caminhar aí do jeito que achar melhor. Mas se eu tenho pouco tempo, gente, certeza, pode acreditar que as propriedades vão te ajudar muito a economizar esse tempo, a otimizar esse tempo, porque é corridão, tá? Você vai fazer prova aí que vai te proporcionar esse aprendizado, né? Seja de concurso, seja do Enem,
como treineiro, né? Você já pode começar a fazer o Enem. Ah, professor, mas vai valer para entrar na faculdade? Não, no primeiro ano ainda não é válido. Mas você já vai treinando, vai se habituando com a prova, né? Criando aquela resistência de prova e vai fazendo isso ficar mais familiar para você. E aí você vai se deparar com situações assim. Coisas que você resolve em 1 minuto. Beleza, uma interpretação de um gráfico e tal, papum. Mas coisas que você tem que ler, interpretar, vai levar uns 5. Então, assim, ó, dentro disso, essa escolha é fundamental, entendeu? Escolher e saber usar as propriedades vai te ajudar muito, tá bom? E aí surgiu uma dúvida lá com eles, tu escutou como ele falou? Tá, professor, mas eu vou ter que decorar todas essas regras. Você lembra quando você foi tirar sua habilitação? Lembro. E, cara, eu lembro que na aula, aquele negócio assim, ó, olha só, tirando a habilitação. Aí o professor, ó, pisa na embreagem, aí você, né, primeiro você tem que entrar, organizar retrovisor, tal, a cadeira, alinhar a cadeira, botar cinto, aí você vai ligar o carro, tá no neutro, você pisa na embreagem, aí coloca a primeira, solta a embreagem devagarzinho, vai acelerando, morreu o carro. Aí você ficava naquele negócio, primeira, aí tem que olhar ali o odômetro se não está passando da velocidade, se não está, porque o carro pede marcha, não sei o quê. Como é que eu vou decorar tudo isso? Meu Deus, aí passa a segunda, não sei o quê, tem que ver o tempo, o sinal, olha para um lado, olha para o outro. Com o tempo, com o treino, treino. Hoje em dia, tu pensa nisso, tu entra no carro, tu pensa, embreagem, é automático, você entra... com certeza, né? Ao passar dos dias, fazendo as atividades, você vai chegar... Fazendo as atividades, fazendo de novo, você vai chegar nesse automático aí. Vamos lá, então, na telinha, a primeira propriedade, olha lá. Então, quando falamos de propriedades, ficamos assim, ó. Se o radical possuir índice igual ao do expoente do radicando... Índice expoente. Já fizemos isso nas aulas, né? um monte. A raiz será igual... a base do radicando. Isso mesmo. Então, olha lá, o que a gente pode fazer, né? Aqui, sem o uso da propriedade, né? Olha lá, 2 vezes 2 vezes 2, 8, e a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Mas a gente pode fazer isso aqui, ó, fazer esse cortezinho aqui, elimina aqui, e a resposta é o número que está dentro do radical, o próprio radicando, tá? Então, essas coisas que vão te ajudar, vão facilitar a sua vida, tá? Então, expoente igual a índice, a gente elimina e o resultado é o próprio radicando, tá certo? Olha lá, vamos de exemplo? Utilizando a propriedade da radiciação, determine... Beleza. Muito fácil. Acho que eles vão dizer assim, ei, não podia cair só isso na prova, né? Podia. Olha lá, corta e fica o número que tá dentro do radicando, certo? Certinho. Muito fácil, muito simples. Então, essa é a primeira propriedade. E essa aqui a gente já tinha feito um monte, né? Vamos combinar para anotar? Então, olha lá. Volta, professora, aqui. Porque o negócio é muito perto aqui, né? A gente tem que ver isso, né? Olha lá. Se você não quer anotar tudo... O que você vai fazer? Anota aqui o título, primeira propriedade, e vai lá no exemplo. E já faz ele aí. Coloca ele genérico, depois Isso. Entendeu? Você pode colocar essa parte aqui, que é geralzona, né? Serve para todo e qualquer situação, todo e qualquer caso. E depois você anota o exemplo prático ali, já numérico, tá? Beleza. Um exemplo algébrico, um exemplo numérico. Mas é muito importante fazer as devidas anotações, tá? Vamos então de segunda propriedade? Vamos lá? Vamos. Na segunda propriedade tem a teoria e depois vem a prática. Vamos ver. A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor. Então eu posso mudar os índices do meu radical mexendo também na potência? Isso mesmo. Então eu multipliquei por olha P. Olha lá, a gente tem aqui um N no índice, um M no expoente. Beleza. Se eu multiplicar por um valor numérico, um P, na verdade a gente vai ter algo equivalente, Isso. né? Então não vai ser alterado em questão de resultado, tá? Então não tem problema. Então a gente tinha aqui o 6 e o 9, né? O que a gente fez? Colocou o 3. Isso. Né? E aí cortou. Então fez uma simplificação ali, né? Porque 2 vezes 3, dá 6. 3 vezes 3, 9, né? Então, ao passo que multiplicou os dois membros, o índice e o expoente por 3, o resultado é o mesmo, tá? Beleza. Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá bom? Aí é o seguinte, olha só. A primeira propriedade, vocês viram que é muito utilizada.
né, nós utilizamos ela para resolver as radiciações. Beleza. A segunda propriedade, ela é uma propriedade que, e aí é a hora que nós, professores e vocês, estudantes, vamos alinhando as informações. Isso. A primeira propriedade, você anotou, é muito importante. Ela vai ser utilizada sempre que eu tiver resolvendo expressões. Tanto é que a gente já estava usando na aula anterior, antes de mostrar as propriedades. Sem ser propriedade. Usava, tanto é que a gente usava lá e falava assim, faz a fatoração, né? Beleza. A segunda propriedade, essa daqui, quando que ela vai ser usada? Quando eu precisar fazer operações com radicais. Sim. Porque para eu operar com radicais, a regra diz que, nós vamos chegar lá, vocês vão logo adiantar, eu tenho que ter o mesmo índice no radical. Então, eu não posso efetuar, por exemplo, raiz cúbica de 2 com raiz quadrada de 5. Não dá para somar. Não posso somar esses dois radicais. Mas se eu transformar uma e a outra no mesmo índice, aí eu consigo. Se eu multiplicar por 2 o índice aqui, aí tem que levar ao quadrado o expoente. Radicando. Aí eu multiplico o outro por 3. E o radicando por 3 também, eles ficam 6 e 6. Acho que eles não estão entendendo nada, mas nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Nas operações. O que o professor Mauro está dizendo é que a primeira propriedade a gente usa de graça, assim, o tempo todo. E essa aqui a gente usa mais quando tem que fazer as operações com os radicais, tá? Então, provavelmente vai ser uma pouco utilizada nas resoluções de equações, nas resoluções de problemas que envolvam números reais. Provavelmente essa vai ser pouco utilizada. Só se porventura o Enem quiser fazer um joguinho lá nas respostas. Sim. Mas vai ser pouco utilizada. Nossa obrigação é passar todo o conteúdo para vocês. Então, pouco ou muito utilizada, vocês vão ter conhecimento, tá bom? Mas a gente já dá o caminho aqui para dizer o que se usa mais, o que é mais viável, o que de fato você precisa anotar, né? Aqui anota todas as propriedades, mas a primeira é aquela que a gente usa assim, a rolê. De qualquer hora que tá aparecendo, a gente tá usando ela aí para facilitar o cálculo, tá certo? Vamos lá então de exemplos? Olha lá na telinha. Então, os exemplos agora aqui. Utilizando a propriedade da radiciação, determine. Olha lá, nós temos lá raiz nona de 5 elevado a 12. Vamos reduzir esse radical aí, vamos? Vamos, dá para dividir, né? Porque ele fala aqui, ó, multiplicar ou dividir. Beleza, tem que ser o mesmo número, né? Isso, mas pode fazer as duas operações, multiplicar ou dividir, a gente vai chegar em algo equivalente, tá? Então, aqui dá para dividir por 3, né? Tanto o índice quanto o expoente são múltiplos, né, de 3. Então, vamos lá, raiz quinta. Ali, 9 dividido por 3? Dá 3. 3. E 12 dividido por 3? 4. Então, fica a raiz cúbica de 3 elevado a 4? De 5 elevado a 4. 5 elevado a 4? Beleza. E isso é a mesma coisa que isso, tá? Não mudou nada. Se você fizer o cálculo, dá a mesma coisa, certo? Professor, mas como que você pode provar que é a mesma coisa? Vocês lembram que nós falamos que a radiciação é uma potenciação com expoente fracionário? Se eu escrever a potência 5 elevado a 12 sobre 9, dividido por 9, e simplificar a fração, vai ficar 4/3. Mesma coisa, né? Transformando para fração. Radical, fração, fração, radical. Aqui dá pra gente fazer o quê? Dividir por 5, né? Por 5, 10 e 15, múltiplo de 5. Mas eu podia multiplicar? Podia, mas a gente ficar com valores maiores, né? Isso. Eu acho que é mais viável a gente ficar com valores menores, né? Então, do mesmo jeito aqui, a gente vai ter 10 por 5? 2. Então, temos uma raiz agora quadrada. E 15 por 5? 3. Isso, uma raiz quadrada de 12 elevado ao cubo. Tá? Beleza. Isso é a mesma coisa que isso, certo? Até aí, tudo bem? Vamos de terceira propriedade. Vamos lá. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Então, do mesmo jeito que está separado eu posso juntar, e se está junto eu posso separar? Isso mesmo. De forma que me for mais conveniente, né? Então, olha lá. Aqui eu tenho raiz de 4 vezes 16. Raiz quadrada de 4 vezes 16. 4 vezes 16? Dá 64. Isso, então eu vou ficar com a raiz quadrada de 64, que é 8. Mas se eu quiser separar, eu acho difícil, eu não estou com a calculadora, eu acho difícil fazer 4 vezes 16. Eu posso fazer a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada do número 4? 2. Raiz quadrada do número 16? 4. 4, 2 vezes 4? 8. 8 do mesmo jeito, né? Olha lá que legal. Então, se eu tenho um produto de radicais, é igual ao produto dos radicandos. Tá? Agora... Então eu posso separar. Lembra que na multiplicação, né?
a gente tem essa multiplicação e divisão, a gente consegue ter umas regrinhas que nos ajudam, não tanto quanto na adição e na subtração. Lá na nossa paródia, né, da potenciação, né? Então lá é para multiplicação e divisão. Né? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Essa regra serve para multiplicação e divisão. Já para adição e subtração, não. Então, aqui é um caso de multiplicação. Ó. Então, o produto de radicais pode ser separado, né? E fazermos, assim como a gente pode juntar, a gente pode separar. Então quer dizer que se eu pegasse lá uma atividade que diz assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Lembrando que, olha só, raiz quadrada, tem que ser o mesmo índice. Isso. Aí eu vou olhar as alternativas, a letra A, raiz quadrada de 7. Letra B, de 8, de 9, de 10. Então 10 pode, porque 2 vezes 5 dá 10. Então pode juntar também? Pode, isso mesmo, desse jeitinho, tá? Assim como a gente pode juntar na multiplicação, vamos ver a quarta propriedade, que é da divisão. Mas antes disso, né? Vamos fazer um exemplo rapidinho ali? Vamos lá. Um exemplo, então. Utilizando a propriedade, determine. Determine? Aqui, olha aqui essa aqui. Presta atenção nessa, ó. 16 vezes 81. Uou, é difícil, né? Vou ter que fazer a continha. Mas eu posso separar em raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81, porque ficou fácil agora. Raiz quarta de 16, eu já sei que é 2. É que ficou do lado, por isso que eu tô mais perdida no mundo. Raiz quarta de 16, 2. Raiz quarta de 81... Dá 3. 3. E 2 vezes 3? 6. Então, se eu efetuar essa operação que está aqui dentro e extrair a raiz quarta, o resultado vai dar 6. Tá? Da mesma forma aqui, ó, eu posso separar em raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 8. Muito legal e muito fácil, porque a raiz cúbica de 27 é 3 vezes a raiz cúbica de 8. É 2. É 2. E 2 vezes 3, 6. Por coincidência, o resultado deu o mesmo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Foi uma coincidência mesmo. Tá bom? Então, a gente pode ter um produto dentro do radical, né? A gente pode transformar em 2 radicandos separados. Certo? Legal? Até aí tudo bem? Vamos que vamos, então, para a quarta propriedade, que agora é a mesma que a anterior, só que falando na divisão. Separa também a divisão. Separa também. Então, muitas das vezes fica mais fácil separadinho do que trabalhar com ele junto aqui, né? Se a gente não souber, tiver dificuldade com a divisão. Ainda mais se, por exemplo, o B for maior do que o A, né? Decimal. Sim. Quando dá menor, você divide e fica até menorzinho, mas quando tá maior, aí dá mais trabalho. Sim, senhor. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Utilizando as propriedades, determine. Então aqui, ó, 125 por 27. Ixi, Maria, peraí. Se fosse por 25, ia dar 3. Mas por 27. Por 27. Tá quebradinho, né? Vai dar quebrado. Mas a gente pode dividir, professor Maurício. Vamos dividir? Deixa eu já fazer uma divisãozinha aqui. A gente pode dividir. A gente pode fazer a raiz cúbica de 125. Dividido pela raiz cúbica de 27. E aí a gente resolve facinho, né? Raiz cúbica de 125. 5, né? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. E raiz cúbica de 27. Dá 3 acabamos de fazer. Então, 5 terços. Que se fosse pra gente dividir ali, ia dar um número... vai dar um número decimal, ficava mais difícil, né? De encontrar a solução. Aqui, da mesma forma, a gente também pode separar, né? Raiz quinta de 32, dividido por raiz quinta de 729. Certinho? Raiz quinta de 32. Qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele? 5 vezes dá 32? 2. 2, né? E qual é o número que ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá 729 multiplicado 5 vezes? Bom, 3 não é. De novo. Esse é aquele exemplo, né? O 3 não é. O 9, deixa eu ver, 9, 81, 729, dá 3. Que tinha que ser 6, né? Tinha que ser 6. 64 e 6. Uhum. Mas vamos deixar... Anota aí pra gente fazer esse conserto aí. A gente vai deixar na raiz, então, aqui, né? Isso, deixa na raiz mesmo, não tem. Tinha que ser expoente 6 ali, tá? Vamos deixar assim. Não vamos nem racionalizar, porque não é o momento agora, tá? Depois a gente deixa dessa forma aí. Slide 13.
Pronto. Ou também, se a gente quiser, a gente muda agora aqui também, né? A gente muda porque a gente faz ao vivo aqui. A gente vai colocar a raiz sexta 64. e vamos colocar 64. Aí sim Pronto, vai dar, fechou. né, certinho. Viu? A gente para e conserta ao vivo. Raiz sexta e aqui 64. Não esqueçam de arrumar o de vocês também, tá? De toda forma, a gente vai poder fazer a divisão, né? Em duas raízes, né? Raiz sexta de 64 e raiz sexta de 729. Quem falou que tinha 5 ali? Quem falou? Aí, ó, assim, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64. Então, aqui temos como resultado 2. E agora o 3, né? O 3 é que vai dar esse resultado aí. Beleza? Aí sim, temos 2/3 como resposta. Fica mais legal assim. Né? Já arrumamos aqui na hora. O importante é aqui a utilização da propriedade, né? Aqui nós temos uma raiz inteira, a gente dividiu em duas, né? Em 2 radicandos separados. Beleza. Certinho? Tudo bem até aí? Tudo ótimo. Olha lá, então, aplicando a propriedade fica dessa forma, né? E sem aplicar a propriedade... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmo resultado, mesmo caminho. E aí é isso. Então, vimos aí as 4 propriedades dos radicais. E aí, legal, assim, né? Ó, bem legal. E aí, assim, aqui, 64 e 4. Aqui, professor, por favor, né? Por isso nós falamos, a propriedade, você vai ter que dosar. Não vou usar a propriedade. Mas vocês viram na outra lá, que tinha 125 dividido por 27. Ou aquela que tinha que multiplicar, o 16 vezes 81, eu acho. Isso. Aí, assim, tá, professor, mas... onde que eu sei que eu vou precisar usar isso aí? Quando que eu tenho certeza que é para usar ou que não é para usar? Você vai olhar as alternativas. Sim. Olhou as alternativas, tem lá letra A, B, C, D e E. Aí tem lá a resposta. A resposta é uma fração. Aí tem lá raiz cúbica de 125 por 27. A resposta tem lá 3/5, 2/3, 5/3. Aí tu fala, opa, é uma fração. E aqui, né, nos deu a impressão, ó, sem a propriedade e com a propriedade. Aqui pareceu que ficou mais fácil sem a propriedade. Claro, se você consegue já, né, ter esse discernimento, muitas das vezes não usa, entendeu? A propriedade é conveniência, tá bom? E a gente tá aqui para mostrar para vocês tudo isso se tornar conveniente para os cálculos, tá? Que loucura é essa? Calma, gente, calma que ainda faltam as operações, sossega aí, tá? A gente até agora viu as propriedades, aplicou nos exemplos, né? Claro que às vezes não é suficiente, é bom você praticar mais, fazer, né? Repetir pelo menos os exemplos que a gente mostra aqui, mas agora a gente vai para as operações, tá? Então ainda dá para fazer um pouquinho mais, fazer operações com os radicais, quer ver? Bora. Vamos lá? Então se liga na telinha. Operações com radicais, vamos primeiro com a adição e a subtração, bora ver. Raiz de A mais raiz de A, 2 raízes de A, oxi. É Como necessário que o radical seja o mesmo. Porque ali é a raiz quadrada, né? Isso. Se não temos, temos, né? Isso. Então, para que o radical de 2 ou mais raízes seja o mesmo, é preciso que o índice e o radicando sejam idênticos. Atenção, senhores, para eu poder somar ou subtrair, né, termos, né, radicais, eles precisam ser o mesmo. E como que é o mesmo radical? Mesmo índice e mesmo radicando. Mesmo índice e mesmo radicando. Olha lá, raiz de A mais raiz de A. Raiz do que, professor? Raiz quadrada de A mais a raiz quadrada de A. Tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então é a mesma coisa que fosse assim, uma maçã mais outra maçã, são duas maçãs, né? Eu não posso somar, por exemplo, eu fui no mercado e coloquei no mesmo pacote 2 maçãs, 3 laranjas, 4 peras, aí vou pesar para pagar. Não pode, porque cada pacote com o seu respectivo produto. Isso. Maçã com maçã, laranja com laranja, pera com pera. Então aqui, para ser o mesmo produto, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Beleza. Então, das alternativas abaixo, identifique as que possuem radicais semelhantes, para ver se a gente consegue ou não, então, fazer operações. Vamos lá? Quais são semelhantes aí? Dá uma olhada, dá uma pensada. A letra A tem 3
raiz quadrada de 5. Onde que tem lá a raiz quadrada de 5, de novo? Onde que tem? Na B, na C, na D ou na E? Raiz quadrada de 5. Tem em qual delas? Raiz quadrada de 5? É. Ah, só pode ser aqui, né? Olha lá, aqui e aqui. Raiz então quadrada pronto, de são 5. iguais. Então 3 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5 são semelhantes. Olha, gente, presta muita atenção, tá? A gente só consegue fazer adição e subtração quando forem semelhantes, tá? Qual outra semelhante? Eu tenho raiz cúbica aqui, raiz cúbica e raiz cúbica de 3. Então, raiz cúbica, 3 raiz cúbicas de 3 e 7 raiz cúbicas de 3 são semelhantes. Beleza, esse com esse. E aquela ali é semelhante com alguém? Não. Não é semelhante com ninguém, não tem problema algum isso, tá certo? Vamos lá, então, atenção aos detalhes. Professor Maurício, solta o verbo. Raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 50. Olha só. Professor, não é semelhante, então eu vou pular. Algumas vezes, precisamos simplificar os radicandos. Radicandos são os números que estão dentro do radical, para que os valores fiquem o mesmo. Porque na regra, a regra é clara. Cadê a regra? É clara. Para que o radical de duas ou mais raízes seja o mesmo, é preciso que o índice e o radicando, né? Então, não é só o índice, tá, gente? É o índice e o radicando, tem que ser idênticos para poder somar, né? Então, vocês viram aqui que a gente tinha índice, raiz quadrada, índice. E radicando, 5. É igual. Agora aqui, raiz cúbica. Aqui dentro do radicando, 3 e 3. Mas aqui o 3 e o 7 não era igual, não tem problema, tá? Aqui fora não tem problema, é onde a gente vai realizar a operação. O que precisa ser idêntico é índice e radicando, tá? Beleza. Então vamos lá, aparentemente os dois radicais acima possuem radicando diferentes, né? Aparentemente. Mas a gente pode chegar numa igualdade, não pode? Pode. Transformar eles de maneiras que eles fiquem idênticos? Fazendo aquela fatoração? Isso, quer ver? Vamos lá então. 50, o primeiro lá qualquer era 32, né? 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, organizando, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Vamos mostrar aqui para eles? Bora. O 32, não é por 2, vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, ficamos aqui, como a raiz é quadrada, a gente tem que tirar de 2 em 2. Isso. Então, aqui nós temos 2 elevado a 2, aqui nós temos 2 elevado a 2 e nos restou 2. Um 2, que sobrou aqui, ficou sobrando. Então, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e um 2. Esse a gente tira pela nossa propriedade, lembra? Aqui a gente tem 2, Até eu botar ele de pretinho ali. Aqui a gente tem um 2, certo? A gente tira pela propriedade, então sai lá fora. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Quem sobrou? Raiz de 2. Da mesma forma, fazemos com o 50, né? Vamos fazer o 50 do outro lado aqui, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Juntando de 2 em 2, nós vamos ter 5 ao quadrado. E quem sobrou? Um 2. Da mesma forma, 5 ao quadrado a gente tira fora por conta da propriedade, né? Que aqui a gente tem uma raiz quadrada. E quem sobrou lá dentro? Um 2. Então, o nosso 32, na verdade, ele é 4 raiz de 2. O nosso 50 é 5 raiz de 2. Então eu tenho 4 mais 5, 9 Agora eu consigo somar o 4 com o 5 e ter 9 raiz de 2 como resposta. Então quer dizer que se eu voltar o 9 para lá, vai ficar 81. Então quer dizer que a raiz de 32 mais a raiz de 50 é igual à raiz de 162? É isso aí. Loucura, né? Então pronto. Vamos lá, adição e subtração então. Caso os radicais não sejam semelhantes, aí não tem outro jeito, tá, gente? Se a gente não conseguir fatorar e chegar num radical semelhante, a gente vai ter que fazer o processo manual. Extrai as raízes aproximadas, né? Isso, e soma os resultados, tá bom? Por exemplo, aqui, raiz do número 16 mais raiz do número 9. A gente não tem como chegar com eles no mesmo radicando. Mas 16 tem raiz quadrada exata. Tem, é 4. E o 9 também. É 3. Então, a gente resolve primeiro as raízes, como se fosse uma regra de expressão numérica, e chega no resultado. Beleza. Certinho? Certo. Mesma coisa aqui, raiz de 49, a gente sabe que é exato. 7. Raiz de 25, 5. 49 é 7 menos 5, 2 é a resposta. Quando temos aproximadamente, dá para fazer também, só com resultado aproximado. E lembra que nós fizemos esse cálculo das raízes aproximadas? Coloca entre os dois quadrados perfeitos, simplifica e tal.
Beleza. Beleza, né? Agora sim, isso adição e subtração, lembra? Agora na multiplicação e na divisão a gente tem algumas regrinhas que nos ajudam, vamos ver? Bom, primeiro, para efetuarmos a multiplicação e a divisão, primeira coisa, eles têm que ter os mesmos radicais, os mesmos índices no radical. Tem que ter o mesmo índice. Se tiver o mesmo índice, eu vou repetir o radical com o índice e vou multiplicar os radicandos. Ou dividir os radicandos. Então, raiz de 5 vezes raiz de 7 eu posso fazer... Raiz de 35. Porque 5 vezes 7, né? Multiplicou aqui dentro, ó. Isso pode ser feito, tá? Aqui a gente multiplica fora. Os números de fora. 5, 4 vezes 5, 20. E multiplica dentro. 2 vezes 5, 6. 2 vezes 3, 6. Aqui do mesmo jeito, podemos dividir, ó. Raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2. 10 por 2, 5. Raiz quarta de 5. Beleza. Esses exemplos já são prontos, mas vamos fazer alguns aqui para a galera entender melhor? Vamos lá? 12 raiz de 7 mais 8 raiz de 7. Índice e radicando igual. Podemos São somar? semelhantes, podemos. Então pronto. Então 12 mais 8? 20. 20 raiz de 7. Da mesma forma aqui, ó. Índice e radicando são iguais? São. Então eu posso efetuar a subtração. 15 tira 12? 3. 3 raiz de 11. Legal, né? Aqui também temos raiz quarta de 3, raiz quarta de 3. Então, podemos fazer a soma. 4 mais 5, 9, raiz quarta de 3. Há uma multiplicação agora e o nosso índice é igual. Podemos multiplicar lá dentro? Podemos. Então, vai ficar com raiz cúbica de 7 vezes 8, 56. Também temos os dois com raiz quadrada, ó. Então, o que a gente pode fazer? Efetuar a divisão. Então, a raiz quadrada de 20 dividido pela raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5, porque 20 por 4 é 5. Utilizando as devidas operações, né, de divisão, de multiplicação, adição, subtração, a gente realiza as operações conforme as regrinhas, tá? Beleza. Muito bom, né? Praticar que a gente chega longe. Algumas coisas são importantes. Da mesma forma que podemos tirar o número de dentro do radical, cortando as potências do número com o índice do radical, podemos voltar o número para o radical acrescentando uma potência igual ao índice. Foi o que eu fiz agora com 9 raiz de 2. Eu voltei o 9, voltou 9 ao quadrado, 81 vezes 2, 162. Então pode sair e também pode voltar. Beleza, né? Claro, né? Isso aí é idas e vindas. A gente pode tanto ir quanto voltar, tá bom? Beleza. E será que a galera entendeu tudo isso? Muita informação, muita informação. Ó, finalzinho de aula, a gente vai fazer um quiz bem rapidinho com vocês. Papum, correndo, tá? É perguntas e respostas, e a gente vai verificar de fato se vocês conseguiram absorver o aprendizado. Vamos lá? Vamos. Então, na telinha, pergunta de número 1. Vamos lá, nosso amiguinho vem junto com a gente. Vamos nos slides. A raiz de 75 pode ser substituída por quem? Bom, 75 eu sei que é 3 vezes 25, não é? E 25 tem raiz quadrada. Raiz. Ah, Tem raiz. Beleza, né? Não falo mais nada. O que o professor Maurício deu de dica aqui? Raiz de 25 é o quê, professor Maurício? 75 é 3 vezes 25. Uou! 3 vezes 25. Vamos lá, então. Mas aí eu posso dividir em duas, não posso? Posso, propriedade. Raiz de 3 vezes a raiz de 25. E a raiz de 25 a gente sabe o resultado, né? É 5, né? Vamos só inverter aqui pra ficar mais bonitinho? Raiz de 25 é 5. Raiz de 3, ela é não exata, a gente pode deixar ela do jeito que tá aqui. Então, raiz de 75 é o mesmo que 5 raiz de 3. Aê, muito bem. Claro que isso com a prática que a gente vai chegando nesses resultados, tá? Vamos para a pergunta de número 2? Rapidão, agora tá fácil. O valor de menos 3 raiz de 3 mais 8 raiz de 3 pode ser... Ou melhor, Vamos botar uma vírgula ali, vamos lá. Cadê? Agora vai lá para o outro lado, legal. Tá me testando hoje. Pode ser? Ou melhor, E aí lembrando que, né, a gente tem aqui índice radicando igual, então a gente pode efetuar a operação. Então dá menos 11. Menos 11? Mas eu devo 3, eu tenho 8. Não, mas 3 mais 8 é 11. Não, moço, mas eu devo 3 e eu tenho 8 para pagar. Então entendi. Se eu devo 3 e tenho 8 para pagar, pode ser não. 5 raiz de 3, né? A gente vai realizar a operação com o que mesmo?
com menos 3 e com 8. E menos 3 mais 8 é 5. Certo? Beleza, certinho. Pergunta de número 3, vamos lá, acelera, meninos! Aplicando as propriedades da potência, o valor raiz 15ª de 7 elevado a 12 é... Observem que nas alternativas nós temos várias delas que têm o índice e a potência reduzida, não é? Reduzida. Então eu acho que aqui foi uma divisão, né? Isso. Deu uma simplificada aí, uma melhorada. Aplicando as propriedades da potência, o valor de raiz de 15ª, 7 elevado a 12 é? Simplificando tudo isso, o 15 e o 12 dá para dividir por quem, professor Maurício? Por 3, por 3 ao né? mesmo tempo. 15 por 3. 5. 12 por 3. 4. Então, com certeza, a letra B, raiz quinta de 7 elevado a 4. Beleza, né? Então, vamos fazer aqui? Olha lá, o que a gente fez lá, ó. Então, a gente fez assim, né? Tem raiz 15ª de 7 elevado a 12. A gente vai fazer uma divisão. E a gente divide índice por 3, radicando, expoente por 3 também. E aí, claro, né? 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. Então, resposta correta é a raiz quinta de 7 elevado a 4. E para quem não consegue enxergar assim, monta em forma de fração também, o expoente, não é? Sim. Vai ficar 12 sobre 15. Aham, dá para fazer isso aí também. Deixa eu apagar essa seta aqui. E aí a gente já consegue mostrar para eles, ó. Então, transformando em fração, o 12 fica em cima, né? Isso. E o 15 embaixo. Lembra que quem tá fora fica embaixo? Isso. E aí, a gente dividindo tudo isso aqui por 3, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 4 quintos. Aí volta. Aí voltamos para cá, né? O 4 fica dentro e o 5 fica fora. São várias possibilidades. Agora, vocês de posse, e aí é interessante, porque assim, ó, vocês de posse, com todas as propriedades e regras, você vai colocar em prática, tá? Eu conheço centenas e centenas de motoristas que são habilitados, mas que por falta de prática... Centenas hoje, e centenas? é centenas e centenas de centenas e mais milhares centenas. Não quero chegar nos milhares, não, porque senão eu falo assim, nossa, mas se tu somar quantos amigos... 100 centenas, já vai dar 1 milhar. Não, mas não fala, deixa em off. Aí, de pessoas que têm habilitação, tiraram a habilitação, mas não praticaram. Mas não sabem, não conseguem dirigir hoje um carro, não porque não sabem dirigir, mas por falta de prática. Tu acredita? Verdade, acredito. E para finalizar a nossa aula com todo esse aprendizado bem legal, a gente tem o Brincando com os Números. Já, né? Não passou muito ligeiro, não foi? Começou agorinha, lembra? Acabei de entrar na sala, acabou. Já acabou. Brincando com os números. Aula de matemática passa rápido, professor Maurício, porque é boa. Meu Deus do céu. É tão rápido que eu cliquei tudo aqui. Brincando com os números. Vamos lá. Pergunta, tá lançado o desafio. Uma pedra comprimenta uma tora de madeira. Que horas são? Meu Deus do céu. De manhã cedo, com certeza. 6 da manhã, tá indo comprar pão. Uma pedra cumprimenta uma tora de madeira. Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. 2h30? 7h45? 1h45? Meia-noite? 0 horas, né? Não, peraí. Uma tora, uma pedra, estão conversando. É aquele negócio de zero ali, que não tem conversa, vai ter conversa entre pedra e tora de madeira. É meia-noite. É 0 horas. Porque essa hora que as pedras começam a conversar. E 8 horas, vamos ver? Qual delas está com vocês? E a gente finaliza a nossa aula lançando esse desafio. E claro, né, novamente, como sempre, aí a gente traz a respostinha depois das nossas resoluções das atividades, tá certo? Agora a gente fica por aqui, mas já a gente tá de volta.